paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar em pé uma vez mais. Deus está nesse lugar. A presença de Deus é real e viva aqui neste santuário. Os que trouxeram a sua Bíblia, abram ela comigo sem perca de tempo em dois livros do Velho Testamento. O primeiro, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. E o segundo, livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel 47, verso de número 3 ao verso de número 5. É um texto muito conhecido de toda a igreja. Está escrito assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Cantares de Salomão, capítulo de número 6, versículo de número 10. Aleluia. Oh glória. Andarassuri mihava lavasha. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Esse texto é tão lindo que eu vou ler de novo. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Pegue a sua Bíblia, feche e coloque no banco agora. Pegue na mão do seu irmão. Só pegue na mão de quem é extraordinário. Olá, vocês aí atrás. Jesus vai encher vocês hoje com o Espírito Santo. Aleluia. Feche os olhos. Aperte o dedo do irmão, veja se ele está vivo aí. Senhor Deus, eu te glorifico nesta noite. Quão insondáveis são os seus pensamentos. Quem pode compreender a sua grandeza, meu Pai? Como entender um Deus que tem poder no céu e na terra, que tem poder e autoridade para criar anjos poderosos, e que mesmo sendo tão poderoso, ama seres humanos cheios de complexos como nós aqui? Como entender os teus desígnios para esta noite, se não for debaixo da tua experiência sagrada, e se não for debaixo da sua graça, nenhum de nós alcançará o privilégio de sentirmos a sua presença nesse lugar hoje. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que nesta noite o Senhor faça conforme o desejo do seu coração, e o Senhor conduza este povo às águas do rio da tua glória. E que nesta noite, Senhor, uma vez mais Satanás seja humilhado. Os demônios que já devem estar em pânico no inferno fiquem 2 vezes mais em pânico. E os anjos que assistem no céu, que vieram ontem à noite aqui, humildemente eu vos convido, seres celestes, a estarem conosco aqui agora. Particularmente, Pai, eu quero lhe pedir, como peço todos os dias que prego, 8 serafins aqui neste lugar. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna, do meu lado esquerdo e do meu lado direito. 2 serafins na entrada lá do santuário. Eu quero 2 serafins aqui na minha frente, 2 serafins aqui atrás. Todos eles incandescendo com o fogo que reflete de Deus, e esparramando brasas de fogo tirada do altar.
Recala macho e andar manas sobre herre bechore me candara e camasuri bi andara manacho de cara la bagasure me cantara manara da choramara chata cama casotere be hala mahala da chore cara e cara la da sudama bi mandara chota aqui marala. Eu te glorifico, Pai, e te peço liberdade para poder ministrar a sua palavra agora. Aleluia. Tomai assento os que podem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santos, Igreja do Cordeiro, noiva do Príncipe da Paz, nesta noite eu quero aqui divagar alguns pensamentos que Deus tem colocado no meu coração para esta noite. Eu escolhi 2 textos da Bíblia Sagrada que parecem não haver paralelo nenhum entre um e outro. 2 textos conhecidos. O texto de Ezequiel 47 é pano de fundo para qualquer avivamento, e o texto de Cantares de Salomão é uma experiência riquíssima que engrandece a alma daqueles que servem a Deus. Quero traçar aqui um paralelo entre esses 2 textos e trazer uma revelação que você nunca ouviu da boca de nenhum pregador, porque isso aqui Jesus me deu hoje. É quentinho, saiu da panela de Jeová, foi cozido com azeite do Espírito. Só que tem um problema, só vai poder comer isso aqui quem tem estômago de ovelha. Se tiver alguém com estômago de girafa, é melhor ir lá no japonês, lá no chinês que a gente come comer, porque hoje você vai comer aqui uma comida simplesinha, mas muito saborosa. Amém? Se você pedisse um tema para mim, eu ia lhe dar este tema aqui: 2.000 metros em 2.000 anos. Pode repetir comigo? 1, 2, 3. 2.000 metros em 2.000 anos. Vocês falam 2.000 metros e aqui atrás repita comigo: em 2.000 anos. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. 2.000 metros. Isso, agora olhe para o seu irmão e pergunte: o que é isso, irmão? É só o pastor Marco que vai lhe falar aqui hoje. Preste atenção aqui na revelação que Deus me deu. Quando eu estava essa tarde na presença de Deus, orando, buscando alguma coisa, e eu falei: Senhor, eu preciso hoje levar algo saboroso para a sua igreja. A igreja merece. Eu falei para o Senhor: não pense em mim, Pai, porque eu vou embora. Pense naqueles que vão me ouvir, ou que vão permanecer ali naquele lugar e vão sair ali com a alma cheia. E o Senhor me deu esses 2 textos para a nossa meditação: Ezequiel 47 e Cantares de Salomão capítulo 6. Eu quero aqui traçar um paralelo entre esses 2 textos e mostrar para você quão insondáveis são os pensamentos de Deus. Eu não quero nesta noite aqui buscar um conhecimento exegético desse texto e nem tentar interpretá-lo à luz da história bíblica. Eu quero aqui uma revelação espontânea, algo do Espírito de Deus para o seu espírito. Eu tenho de um lado um profeta chamado Ezequiel, que estava vivendo um período horrível da história de Israel, a época do cativeiro. Israel estava aprisionado, todos estavam desapercebidos, não conseguiam mais visualizar uma vitória lá na frente. E no meio de todas as turbulências da vida, Deus sempre tem um homem para fazer a diferença. E Deus convocou um profeta que estava caminhando pelas redondezas de um rio, que passava pela beirada de um rio, de um ribeiro. E no meio daquela viagem de Ezequiel, ele se encontrou com um ser de branco, um anjo. Quem sabe um daqueles que estiveram aqui ontem. Possivelmente pode ter sido um deles, que eu quero chamar esse anjo de anjo do avivamento. É aquele que pega o crente do seco e leva ele para dentro do rio do avivamento de Deus. Coisa linda. Se você quiser, pode pedir para ele se aproximar de você, mas não tenha medo, tá? É isso que eu quero falar aqui, sobre a vida deste homem. Depois eu vou levar para dentro do livro de Cantares, e você vai ver que salada mista gostosa o Senhor vai nos dar aqui. Quando eu olho para o livro de Cantares de Salomão capítulo 6, eu tenho aqui uma narrativa, um poema, uma história linda, narrada por um dos mais sábios homens que o mundo conhecera. Seu nome era Salomão, filho do rei Davi.
o moço que nasceu de um adultério. Isto aqui prova que o nosso Deus tira de onde não é, tira pessoas que não eram para ser e coloca essas pessoas em lugares enormes, exalta essas pessoas. Por isso eu quero lhe dizer que não interessa de onde você veio, se a sua família é grande ou pequena, porque se Deus te escolheu, Deus vai revelar coisas profundas ao seu coração esta noite. Esse homem era tão sábio, tão rico, tão poderoso, que diz a minha Bíblia, que pessoas saíam de todos os lados do mundo para virem ter com ele. Haja visto que você conhece a história da rainha de Sabá, que veio conhecer as riquezas e a sabedoria de Salomão. Pessoas de todo mundo vinham trazer enigmas para ele, para testá-lo, testar a sua sabedoria, para ver como é que esse homem se saía. Há uma história que não está na Bíblia, mas está no cânone sagrado lá dos judeus, em um livro que conta as sagas de Salomão. E diz que um certo rei saiu de muito longe e veio testar a sabedoria de Salomão, e entrando dentro do palácio, expôs diante de Salomão 2 rosas parecidíssimas, bem perfeitas, e colocou uma rosa em uma mão e a outra na outra mão, e disse ao rei: sem tocar esta rosa e sem cheirá-la, o senhor poderia me dizer qual das duas é a verdadeira? Uma foi confeccionada pela mão dos homens, e a outra foi confeccionada pelo artífice dos artífices, que é o próprio Deus que fez o mundo. Se o senhor é sábio e tem o espírito da sabedoria, qual das 2 rosas foi a que Deus fez? Diz a história que Salomão apaga os seus olhos, fecha e faz uma oração dizendo: Deus, honra a sabedoria que tu me destes, porque eram muito parecidas. E naquele momento uma abelhinha entrou por uma das janelas do palácio e voou sobre aquelas 2 rosas e sentou em uma. E Salomão disse: a verdadeira é esta, onde a abelha se assentou, porque a abelha conhece a flor que era verdadeira. E alguém olhou para ele naquele dia e disse: tu és sábio. E ele levantou as mãos para o céu e disse: eu sou sábio porque o meu Deus é a sabedoria personificada. Este homem era sábio, conhecia de tudo um pouco, mas neste dia aqui, em um vislumbre apaixonado em que ele estava, Deus colocou diante dele, pastor Cleverson, uma visão tremenda, uma visão que ele, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento das riquezas, das matérias, com todo o conhecimento dos minérios, com todo o conhecimento que ele tinha do céu, da terra, da astrologia, de astronomia, de tudo que ele conhecia, ele teve uma visão e não conseguiu discernir a visão. Ele viu uma mulher linda, mais linda do que todas as mulheres que ele já havia visto, e olha que de mulher ele entendia. A minha Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele conhecia beleza, e nesta hora ele olha para uma mulher que ele não conseguia dizer como ela era. Ele ficou tão embasbacado com a beleza dela, que ele tentou dizer como era a glória que estava revestida, e ele não conseguiu dizer. Ele disse: olha, me perdoem, eu vou dizer para vocês o que é que eu vejo. Eu não vejo uma simples mulher vestida, eu vejo alguém que é tão bela quanto a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e mais formidável do que um exército com bandeiras. Foi isso que ele tentou. Ele estava perguntando: quem é esta? Ele não teve a resposta. Com toda a sabedoria dele, Deus não deu a ele o privilégio de ter a resposta. E sabe para quem é que Deus veio revelar? Deus veio revelar para mim e para você, que não temos riqueza, não temos um nome como dele, mas temos a graça e o Espírito Santo dentro do coração. Esta visão que ele estava tendo aqui era a visão minha e tua. Salomão olhou para a eternidade, e quem é que ele viu? Ele viu a Assembleia de Deus de Boston, ataviada como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Quem acredita nisso, glorifique a Jesus Cristo neste lugar. Então vamos aqui responder para o inferno ouvir também. Eu pergunto: quem é esta que aparece como alva do dia? A igreja responde: é a igreja, amém? Combinado? Então vamos lá: quem é esta que aparece como alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Se é a igreja, aplauda ao Senhor nesta noite, porque você é esta noite. Isto é lindo. Agora olha aqui o que é que o Senhor me deu. Agora vamos voltar para o texto de Ezequiel. Nós vamos pular de um para outro e você vai ver o que Deus me deu. Este profeta vivia numa época de difícil espiritualidade em Israel. Ele estava vivendo numa vida longe da presença de Deus, tal qual estavam os seus outros irmãos. A minha Bíblia diz que ele caminhava pela beirada do rio, e quem anda pela beirada do rio ainda não entrou e não molhou os seus pés. Então ele estava vivendo no seco. Automaticamente
simbolicamente Deus estava querendo dizer para ele: você vai representar o seu povo, e hoje nesta noite ele vai representar a igreja. Existem pessoas que ainda não experimentaram o mover de Deus e estão no seco, e o convite de Deus essa noite é essa: saia do seco e entre dentro do rio. Se você continuar no seco, você sempre será esse crente que você é aí, frio, fracassado, uma vida pobre, miserável, apenas um assistente de reunião, e quando vê um culto como daquele de ontem à noite, a única coisa que sabe fazer é abrir a boca e ficar babando de desejo de experimentar, mas nunca conseguir. Por quê? Porque você está numa vida seca. Eu sempre fui da roça e não me sinto diminuído por isso. Um dia eu estava em cima de um trator com um amigo que estava arando a terra estava tão seca naquele dia, ele estava rompendo a terra para jogar semente, e a poeira que se levantou daquele lugar seco inundou a minha vista, inundou os meus ouvidos. Cheguei em casa, minha esposa disse para mim: Marco, dá para plantar uma batata dentro do seu ouvido, de tanta terra que tem aí. E naquela hora eu comecei a entender o que é viver uma vida no seco. Quem fica no seco, pastor Samuel, é uma treva, porque logo a poeira vem e bate no olho dele, e poeira nos olhos, de lugar que está seco, você não consegue ter uma visão, global das coisas, você vê tudo anuviado, e olhe lá quando consegue ver. Trazendo isso para o lado espiritual, crente que fica no seco nunca consegue ter visão de anjo, como aconteceu aqui ontem. Quem está no seco recebe poeira nos ouvidos, e por isso não ouve mais a voz de Deus. Pior não é isso, pior é quando você engole a poeira, aí trava tudo aqui para dentro, você fica só tossindo coffee, e não consegue abrir a boca para glorificar Jesus. Eu tenho um convite para você nessa noite: saia do seco, tire essa roupa de banho aí, em nome de Jesus, entre dentro do rio, mas entre de cabeça nesta noite aqui, e deixa Deus te molhar. É o que eu quero te pedir nessa noite. Era o pedido de Deus, o desejo de Deus era que a sua igreja, era que o povo de Israel saísse do seco. E olha o que é que nós vamos falar aqui. Havia um anjo que estava conduzindo Ezequiel ao avivamento. Era o anjo que queria conduzir Israel ao avivamento, e é o anjo que hoje quer conduzir esta igreja a um grande avivamento. Ele entrou dentro do rio primeiro do que Ezequiel, e quando colocou seus pés lá dentro do rio, ele mediu 1000 côvados. Eu descobri uma coisa interessantíssima aqui. Dentro da Bíblia Sagrada, se você pegar qualquer Bíblia de estudo, você vai calcular o valor de um côvado. Um côvado judaico, um côvado em Israel, tinha 45 centímetros. Mas apenas no livro de Ezequiel, isso está escrito na Bíblia Pentecostal, quem tem ela na página 2019, apenas no livro de Ezequiel, este côvado tinha a sua dimensão era diferente, era de 50 a 52 centímetros. E eu comecei a calcular aqui 1000 côvados. 1000 côvados a 50 centímetros dão 500 metros, e de repente o anjo caminha 500 metros para dentro daquele rio, e convida Ezequiel: caminhe entre as águas, entre dentro deste rio aqui 500 metros, e de 500 em 500 metros, até chegar 2000 metros dentro do rio, Ezequiel entrava, e a cada 500 metros ele parava, e o anjo falava para ele: Ezequiel, analise a profundidade, a largura deste rio, e você verá o que é que eu quero fazer em Israel. Eu quero lhe dizer nesta noite que cada um daqueles 500 metros caminhados por Ezequiel nos fala de um período da história da igreja cristã, a qual eu e você pertencemos. Nós ouvimos coisas eternas esses dias aqui, mas hoje a minha geração que aqui está, os jovens, nós vamos aprender um pouquinho da história da igreja cristã. A igreja que hoje nós temos nem sempre foi bela, abençoada e com liberdade como nós temos aqui hoje. Esta igreja já sofreu demais. Nós estamos aqui hoje, amados, se estamos aqui porque o fertilizante que deu crescimento a esta igreja se chama sangue. Além do sangue de Jesus, o sangue de inúmeros mártires que morreram para que eu e você pudéssemos ter essa liberdade aqui. E é por isso que eu não me conformo de estar aqui e ver pessoas caladas, sem poder agradecer, porque o lugar onde você está foi comprado com sangue, e o sangue é vida. Agora olha o que é que aconteceu. Deus convida Ezequiel para entrar dentro do rio. A primeira coisa que eu vi aqui nesta visão é o medo de Ezequiel de entrar dentro do rio. Era o medo de Israel de entrar dentro daquele rio, porque toda a divindade, toda a religiosidade humana da época, todos os homens de todos os tempos, de todas as histórias, sempre estiveram apegados a uma divindade. Eles sempre estiveram na beira do rio, mas quem fica na beira do rio não consegue conhecer o Deus verdadeiro. As pessoas ficavam na beira do rio da existência, da vida, e se visualizavam
estavam adorando a outros deuses, como Baal, Astarote, Azera, ao deus Marduk da Mesopotâmia, a deusa Sim, que era conhecida como esposa dele, e outros deuses, como o deus Anubis lá do Egito, que a cabeça era uma cabeça de cachorro e o corpo era um corpo de homem. Eram esses deuses que os homens adoravam, porque eles precisavam ver o seu Deus para crer. E Deus, a maior dificuldade que encontrou quando trouxe Israel para si, era fazer com que Israel cresce num Deus que eles não podiam ver. E aqui este rio exemplifica muito bem isso. Muitas pessoas aqui têm coragem de entrar numa piscina, sabe por quê? Porque você vê o fundo dela. Entrar num lugar onde você vê o fundo é fácil, você não precisa nem ter medo. Agora eu quero ver entrar dentro de um rio de águas escuras, quero ver entrar dentro de um mar. E era este o desafio de Deus, era que os homens entrassem dentro de um rio onde eles não conseguissem enxergar as presenças do seu Deus, onde eles não viam a cara do seu Deus, mas que pudessem acreditar que o Deus que mandava eles entrar era o Deus que ia segurá-los dentro daquele rio. Era isto que Deus queria fazer com Israel, era isso que Deus estava fazendo com o profeta. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Eu sei que você gosta de experiências, mas experiências que têm uma explicação lógica. Olha, é claro, eu falo em línguas, porque é evidência de falar em línguas. Eu senti aquele calor que me queimou, o meu corpo tremeu todo, isso eu aceito. Agora o fato de uma pessoa cair no espírito eu não aceito, porque é algo que não tem explicação. Isto é o que Deus quer trazer para a sua vida hoje. Só que Deus não quer que você tente uma explicação racional. Deus quer que você entre dentro do rio mesmo sem saber o que é que tem no fundo, porque não é o diabo que te manda entrar, é Deus que está mandando você entrar. Entre dentro do rio conosco esta noite e você saberá o que é que essas pessoas sentem. Ontem, quando eu estava saindo daqui, já era 2 da manhã, eu fui passando e passei por alguns cristãos que eu vi que a barriguinha deles chegava a tremer de ansiedade de ter uma experiência como aquela, mas morriam de medo. Tem medo por causa das coisas que podem sobrevir, por causa dos amigos que vão te chamar de fanático, por causa daqueles que vão te chamar de sensacionalista, por causa daqueles que são até muito estudados e chamam isso de reação psicossomática do cérebro. Ei, meu irmão, se você quer ter uma experiência com Deus hoje, deixa esses infelizes de lado e entra dentro do rio. Deus vai te segurar pela mão, Deus vai avivar a sua vida hoje e você sairá daqui feliz. Agora entre dentro do rio. Olha para o irmão e diga: entra dentro do rio. Levante a mão, bata nas costas dele, afinal de contas um tapinha não dói. E olhe para ele e diz: querido, entra dentro do rio, não tenha medo. Não tenha medo, porque há um anjo lá dentro esperando você. Eu só aceito você sair daqui hoje, amado, inundado com a graça e com a glória de Jeová. Pastor Marco, o que é que isso tem a ver com a igreja lá que você leu em Cantares? Eu vou lhe falar agora. Esses primeiros 500 metros que Ezequiel entrou dentro do rio, falam dos primeiros 5 séculos da igreja cristã. Era a igreja como a alva do dia. O que é a igreja como a alva do dia? A alva do dia só vem depois de uma grande noite, depois de uma grande escuridão. E foi isso que Deus fez com a igreja quando a instalou na terra. O mundo estava em trevas, o mundo estava em um abismo, em um caos, e de repente lá vem o Salvador da humanidade, trazendo salvação aos homens, dando vista aos cegos, dando voz aos mudos, dando perna aos paralíticos, ressuscitando mortos. E não bastasse isso, ele não era egoísta, ele chamou homens e deu poder para esses homens para fazer milagres também. O que é isso se não é a igreja aparecendo como a alva do dia, saindo da escuridão para brilhar no mundo? Eu e você nascemos para brilhar nessa noite, estamos aqui para brilhar e para provar ao mundo que o nosso Deus ainda vive e que a história ainda continua. Agora esses primeiros 5 séculos aqui falam exatamente dos primeiros 500 metros que Ezequiel entrou dentro das águas. Eram água pelos seus pés. Ezequiel pisou dentro daquele rio e eu penso que ele dizia: nossa, eu não sabia que era tão rasinho. O rio estava aqui perto de mim há tanto tempo. O meu pé estava rachado, parecendo meu pé quando era moleque lá na Vila Tatu, cheio de rachadura e cheio de calo nos pés, de tanto de andar na terra. E de repente estava o rio ali para banhar os pés dele, e ele entra dentro do rio, primeiro com medo, água gelada, mas quando ele pisa no rio, ele sente o frescor daquela água. E quando sente o frescor da água e vê o anjo na frente, irmão, aí não tem demônio que faça o crente voltar para trás. Difícil é entrar lá dentro, é dar o primeiro passo, mas quando você der o primeiro passo, vai ser difícil te tirar de lá. Vamos crescendo na mensagem aqui. E lá está Ezequiel caminhando para dentro do rio, e de repente eu vejo a igreja cristã como a alva do dia brilhando. E quando a alva do dia começa a brilhar, coisas lindas acontecem. Eu já estive pregando em várias cidades litorâneas do meu país, e um dia desse eu estava pregando no Recife, e acordei pela madrugada. Eu estava no 12º andar de um prédio, e comecei a orar, e eu falei: pela primeira vez eu vou ver o sol nascer aqui de trás do mar. Enquanto eu estava olhando a alva do dia aparecer, que é que eu olhei lá embaixo e vi na areia do mar
aqueles transeuntes, aquelas pessoas que estavam fazendo ali a sua caminhada diária, com os pés descalços, caminhando pelo mar, segurando seus sapatos, e alguém me disse que isso era saúde. Eu fiquei imaginando Ezequiel entrando dentro da água, enquanto ele pisava sobre as águas do rio, segurando seus sapatos no pé. Ele olhava para cima e via a alva do dia aparecendo, e quem olha para cima vê as primeiras estrelas brilhando. E eu imagino na alva do dia, quando a igreja nasceu, as primeiras estrelas que começaram a brilhar, a estrela de Pedro brilhando em Pentecoste, a estrela de João reclinado no peito de Jesus Cristo, a estrela de Tiago vociferando a autoridade de Deus, a estrela de Estevão gritando: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Senhor está sentado lá. Era esta a estrela que se via da alva do dia. A alva do dia se fala da história da igreja primitiva. A era da igreja primitiva era uma era poderosa, era uma era que ninguém tinha medo de nada. Os crentes eram tão cheios do Espírito Santo que pegava o diabo pelo chifre, esfregava o focinho dele no chão e ainda amarrava 2 demônios para expulsar no outro dia. Era desse jeito, não tinha medo. Eles não tinham ouro e prata, mas tinham levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. Era a igreja, era a alva do dia brilhando, eram os primeiros 500 metros caminhando dentro do rio. Se você quiser ter uma experiência como essa hoje, saia do seco e caia dentro do rio comigo. Cada passo que você der nas águas, quando você pisar com força, a água vai espirrar no irmão que está do seu lado e ele vai saltar na presença de Deus. Oh, aleluia. Caminhe comigo, vamos caminhar. Eu ainda tenho 1.500 metros. Eu quero ver se você vai chegar até esses 1.500 metros sem ser vencido pelo Espírito de Deus. Deus vai arrancar do seu peito esta noite este negócio que impede Deus de te tocar aí. Este colete à prova de bala vai ter que ser vencido hoje. Lá vai Ezequiel caminhando. Era a primeira história, era a história da igreja. Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 4º e 5º século, segundo a história, a igreja caminhou bem. A igreja estava indo muito bem, obrigado. Jesus se manifestava na igreja. A igreja vivia debaixo da santidade. Não havia demônio que podia fazer voltar os meus irmãos atrás. Até que esta igreja começou a conhecer a segunda fase dela. Essa segunda fase eu chamo de 500 a 1.000 metros, que foram lá dos seus 500 anos, 400 e poucos anos, até o primeiro milênio do mundo antigo, depois da era cristã. Olha o que aconteceu neste milênio. Quando Ezequiel pisa com seus pés dentro daquelas águas, o anjo olha para ele e diz: Ezequiel, agora é mais profundo. E Ezequiel caminha mais 1.000 metros, e caminha mais 500 metros, e chega no fundo daquele rio, e a Bíblia diz que eram água que lhe davam pelos seus joelhos. Água pelos joelho. Qualquer cristão simples, qualquer cristão que mesmo que não tenha teologia, é capaz de ter a mente de Cristo e já explicar para mim o que é isso. Água nos joelhos fala de oração, fala de crescimento em Deus. Água sobre os joelhos fala de dedicação, fala de sofrimento. Água pelo joelho fala de intercessão. Água pelos seus joelhos fala de crescimento em Deus com dores. O cristão geralmente só vai para o joelho quando as coisas estão atribuladas mesmo. O cristão só vai para o joelho quando tudo está difícil. É claro, né, meu irmão? Dá glória a Deus enquanto você tem um carrão desses que eu vi aí fora, pago, é muito fácil, até com leasing aprovado. Dá glória a Deus com o cartão Green Card, é assim que chama esse negócio de vocês aí. Com isso aí é muito fácil. Dá glória a Deus com seus filhos aí cheios de saúde. Dá glória a Deus com tanta comida que vocês têm para comer aqui. Isso é muito fácil. Quero ver dar glória a Deus quando tudo dá errado. Quero ver glorificar a Deus quando você está saindo da alva do dia, e da noite para o dia, sair da alva do dia e já chegar numa hora em que a lua aparece. A minha Bíblia diz que depois da alva do dia, Salomão viu o que? A igreja formosa como a lua. A lua é formosa. Deixe-me aqui falar em poemas. A lua é formosa, a princesa da noite, que brilha no céu que está lá em cima. Quando ela aparece, ela inspira os românticos, ela inspira cantores, ela inspira todos. Agora eu quero ver a lua inspirar alguém quando o céu está fechado, quando vem sobre o céu aquelas nuvens negras, em dias de toró d'água, em dias quando vem aquelas tempestades. A nossa lua, a princesa, continua lá, sem esmorecer. Ela está lá, você não pode vê-la, ela está por um momento obscurecida, e quando ela está minguante, o que dizer dela? Só parece a sua metade, mas ela está lá. Ainda que venham as piores lutas, ela está lá. Mais cedo ou mais tarde a tempestade vai passar e ela vai brilhar de novo, formosa, vai continuar brilhando. Isso aqui fala da segunda fase da igreja. A segunda fase da igreja era a época da igreja imperial. Que igreja era essa, pastor Marco? A igreja que saiu
saiu dos santuários cheios do Espírito para ficarem sucumbidas diante de homens que por amor próprio começaram agora a colocar a religião cristã como sendo a melhor religião do mundo. Pouco tempo antes de acontecer isto, os cristãos eram martirizados, e aqui começou a época da oração, quando a igreja começou a perseguida, quando a igreja começou a sofrer os primeiros escárnios. Esses cristãos que ficavam em Jerusalém, que haviam vendido tudo e estavam vivendo só de glória em glória, só de oba-oba espiritual, tiveram que arrumar as suas sacolinhas e fugirem pelo mundo afora por causa das perseguições. Se isso não é a fase da lua, eu não sei que fase é esta. É a fase em que da noite para o dia a alva desaparece e vem a escuridão, e a escuridão espiritual chegou sobre a igreja. Nesta fase a igreja começou a aprender a orar, porque cristãos piedosos começaram a morrer à torta e à direita. Coisas aconteciam nesta época que eu tenho até me emociono somente de lembrar. Eu li um livro há pouco tempo atrás que se chama Mártires do Coliseu Romano, e conta a história de duas pessoas que pertenciam à classe real de Roma, que haviam aceitado a Jesus como Salvador. O nome dele era Cláudio, da sua mulher eu já não me lembro mais, e eles vociferaram a fé viva em Deus e foram presos por causa desta fé. E quando estavam dentro da masmorra, esperando que a cova dos leões fosse aberta, esperando que o Coliseu Romano fosse aberto e eles fossem comidos pelas feras, a mulher de Cláudio olhou para ele e disse: meu querido, eu não vou conseguir chegar lá, eu vou negar Jesus, eu não consigo imaginar aqueles leões com aqueles tamanhos enormes, com seus dentes afiados, rasgando a minha carne. E ele conta a história, alguém que estava lá dentro escreveu, que ele olhou para ela e disse: minha querida, morrer com Cristo é vitória para nós temos um reino maior do que esse lá em cima no céu nos esperando. E ela disse para ele: então, se você me ama, ore por mim agora, para que Deus me alivie e me faça forte. E eles estavam orando enquanto os primeiros irmãos foram caindo dentro da arena e os leões foram destroçando eles. Cláudio e ela foram os últimos a entrarem na arena, porque era um espetáculo final. E quando ele entrou com a sua esposa, agarrando ela pelos braços ali dentro, ele gritou: Deus de Israel, Deus dos cristãos, eu quero que eu tenho força para morrer, a minha esposa não tem força, faça alguma coisa agora. E naquela hora ela dormiu nos braços dele, ela dormiu. O Senhor Jesus mandou uma inspiração sobre ela, e ela, em um desmaio, ele pegou a sua esposa, olhou para o céu e começou a chorar e gritou assim aos leões: leões, venham correndo, terminem com isso aqui, porque eu já vejo as carruagens do céu para me levarem à presença do Deus Todo-Poderoso. Se isso não te empolga e não te emociona, você não é cristão. Era a fase da oração, era a fase da noite, era a lua querendo brilhar e às vezes não brilhava. Era a igreja que estava lá escondida, mas não esmorecida, estava escondida, mas estava viva. Havia um Deus do céu por trás daquela igreja. A igreja, Jesus Cristo disse, nasceu para a vitória. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a fase de se entrar dentro do rio. Olha para o irmão do seu lado e diz: e aí, está preparado para a fase da perseguição? Tudo que precisamos é de alguns mártires. Quem aqui gostaria de ser esse? Olhe, não levante a sua mão, porque Deus pode te olhar aí. É tudo que nós precisamos, são de mártires vivos. Se você quer ver um crescimento espontâneo da igreja, é alguma coisa acontecer neste sentido. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava no Brasil, e uma vez ligando a TV, quem aparece na TV? O Bispo Macedo atrás de uma grade com a Bíblia aberta. Quando ele apareceu atrás das grades com a Bíblia aberta, o Espírito Santo falou: eu achei um mártir vivo. Quer ver o que eu vou fazer com essa igreja? Não precisou de mais nada, irmão. A Igreja Universal explodiu dentro do país. Deus precisa apenas de alguns crentes que não temam a perseguição, que não tenham a sua vida por preciosa, mas tenham coragem de entregá-la por amor de uma obra muito maior e mais profunda. Eu estou falando com os jovens da minha idade aqui, estou falando com vocês que querem poder. Poder, nós estamos sempre buscando poder. Afinal de contas, para que esse poder que nós estamos buscando? Apenas para uma fantasia? Apenas para um momento de espetáculo cristão? Não, esse poder é para te dar coragem na hora que você estiver lá fora.
Porque lidar com os demônios que nós criamos dentro da igreja é muito fácil, porque sabia disso? Nós criamos demônios dentro da igreja. É os demôniozinhos de estimação que nós temos. O demôniozinho da língua solta, o demôniozinho da inveja, dos ciúmes que temos uns dos outros. Esses demônios são os demônios que nós mais expulsamos dentro da igreja, porque somos crentes de adoração no alto. Agora eu quero ver fazer tudo isso aqui dentro. Esse estardalhaço é lá do lado de fora, onde estão os verdadeiros demônios, onde estão os demônios da prostituição, da droga, onde estão os demônios da apostasia. Só pode enfrentar eles crentes que não amem mais a sua vida do que amem ao meu Jesus. Esta é a noite da igreja. São os 500 metros de Ezequiel, é caminhar de joelho para que as coisas aconteçam. Ezequiel exemplifica muito bem o que aconteceu com a igreja naquela hora. Era a igreja formosa como a lua, mas aparecendo de vez em vez. O que temos depois, enquanto Ezequiel está andando com dificuldades dentro do rio, a água pelos joelhos não te dá mais liberdade de ir onde você quer. A água pelos joelhos nos fala do Espírito Santo começando a mudar a sua vida, a moldar a sua vida, a te levar onde Ele quer que você vá e não onde você quer ir. Quem recebe uma experiência como essa e entra nessa dimensão, não é mais dono do seu nariz, não sai daqui hoje e vai fazer hora extra na igreja dos outros, não. Ele sai daqui hoje para o seu quarto de oração, buscando mais de Deus, buscando mais de Deus. Essa semana eu estava com um pastor aqui de Boston, e ele dizia para mim uma frase célebre que eu escrevi no meu coração e nunca mais vou esquecer. Ele me disse assim: se você quer que Deus faça coisas que Ele nunca fez no seu ministério, faça coisas que você nunca fez para Ele. Coisa linda, isso aqui é uma profundidade tamanha. Você quer ver Deus fazer coisas que Ele nunca fez na sua vida? Faça coisas essa noite que você nunca fez para Ele também. Que tipo, pastor Marcos? Sei lá, dá uma de Homem-Aranha e tenta subir pela parede cheia do Espírito Santo, tenta rolar debaixo dos bancos, deixa o Espírito Santo te catar, como diz o Derry, tira o pé do freio e entrega a direção para o Espírito Santo, e aí Deus fará coisas que você nunca viu. E aí, tem coragem? Nós não somos uma religiãozinha qualquer como tem aí para fora. O nosso cristianismo não é apenas para esta vida, ele reflete para a eternidade. Nós somos crentes que estamos aqui de passagem. Se você acha esse lugar legal, imagina quando você chegar no céu. E eu quero aqui dar uma palavrinha para você, meu irmão, que não gosta de Pentecoste, que vem aqui a essa igreja, porque afinal de contas é a maior igreja da América, é a igreja que lhe dá um status na cristandade. Se você é membro daqui, você tem condição de comprar fiado na loja dos irmãos que tem comida portuguesa, que afinal de contas não é assim que tudo funciona. Se você está nessa igreja, é fácil você conseguir uma casa para morar. Se você está nessa igreja, é fácil algum irmão te ir lá e avalizar alguma coisa para você. Se você está aqui apenas por isso, deixe-me dizer uma coisa: você é uma pessoa fracassada. Se você vem aqui apenas porque vê a multidão grande entrar aqui dentro, você é mais um daqueles que vão passar a eternidade aí como membro de banco mesmo. Verdadeiro prego, verniz, tinta, madeira, no caso aqui almofada e elástico e pano vermelho. Você nunca passará disso, porque você vem apenas no eco e no vácuo dos outros. Agora, se você entrou aqui hoje porque quer uma experiência profunda com Deus, ei, você vem no lugar certo. Deus vai te conduzir às águas profundas nessa noite. Para isso, faça coisas para Deus que você nunca fez. Que jeito, pastor Marco? Tenta hoje, em nome de Jesus, ficar de pé e bater palma. Não, isso não posso, porque a minha doutrina eu aprendi lá em 1800 e bolinha, lá na terrinha do São Cipriano, que a gente não podia. Pare com isso. Hoje, em nome de Jesus, entra no mover do Espírito, senão você vai ficar para trás. Você tem que ter força para a hora da tribulação. Deus está equipando vocês todos. Vocês não percebem isso? Eu estava dizendo aos irmãos ontem a dificuldade que eu sinto de pregar aqui, porque eu prego pelo país inteiro, em grandes eventos. Essas 2 semanas agora eu preguei para quase 40 mil pessoas em 2 finais de semana. E eu prego com liberdade, porque eu chego para um povo que não conhece esse tipo de mover, e eu me sinto na liberdade de ensiná-los. Agora, pregar aqui para vocês que tem isso todo dia é difícil. Agora vocês têm que pegar tudo isso que Deus deu para vocês e não guardar dentro do peito, e não colocar dentro de uma caixinha de sapato e guardar lá dentro do guarda-roupa. Deus quer que vocês ponham isso para fora hoje. Solte isso, ó língua de aço, boca de ferro, adore a Jesus. Pastor Marco, uma perguntinha. Sim. Se eu não gritar, não pular, não rolar, eu vou para o céu? Vai. Ah, então tá muito bom. Tá bom nada. Quando você chegar lá, você vai se sentir um peixe fora d'água, porque a gente já vai estar acostumado com o ambiente lá. Eu já vou estar acostumado a pular, voar com os anjos.
Já vou estar acostumado a ter visões. Você tem crente que se chegar lá vai achar que está no inferno, irmão. Em nome de Jesus Cristo, hoje saia deste seco miserável e entra dentro das águas do Espírito. Venha comigo, venha comigo. Tira essa roupa de mergulho aí, ó. Tira essa roupa emborrachada de casta, de religiosidade falsa. Tira hoje, tira tudo que te atrapalha. E em nome de Jesus, esquece quem está do seu lado, pastor Marco. Mas no Brasil eu era doutor fulano de tal, lá você era doutor, lá fora você pode ser mega empresário. Aqui dentro você é servo, você é profeta, convidado a entrar dentro das águas do rio de Deus. Entra comigo. Tem coragem? Escolhe um irmão aí do seu lado, mais bonito dele, fala para ele, olha para mim aqui. Diga para ele, olha para mim. Look me. Look my eyes. Oh, estou aprendendo. Yes. Olhe para ele, diga, olha os meus olhos aqui. Você quer entrar dentro do rio? Então tira esse pé de pato do pé. Tira essa roupa de mergulho emborrachada. Porque é Deus que está mandando. Você não vai se afogar. Deus não deixará você se afogar. Você vai receber vida. E aí, vamos lá? Vamos lá? Quantos me apoiam aqui? Cadê a multidão daqueles que querem entrar dentro do rio hoje? Então caminhe comigo mais um pouquinho aqui. Olhe para cá. 1000 metros dentro do rio. Ezequiel já achava que era o rei da cocada preta. Já estou dominando o mundo espiritual. Eu estava no seco há 1000 metros passado. E agora já estou dentro do rio com água pelos joelhos. Eu sou o super-homem. E quando ele achava que era o tal, lá dentro, eu vejo o anjo fazer assim, ó. Que é? Vem mais profundo. Mas não dá para ver. Sou eu que estou mandando, vem. Se você acha que você conhece tudo de Deus, você é muito ignorante. Deus tem coisas para fazer na sua vida que você nunca imaginou. O dia que Deus me deu este ministério que eu tenho hoje, eu estava lá no meio do mato, na minha cidadezinha. Um pastor me desafiou e olhou para mim e disse: quero ver se você tem coragem de pregar hoje. A igreja estava uma treva, irmão. Tinha tido um escândalo lá e ninguém queria nem ir na igreja, quando ir lá pregar no púlpito da igreja. E era um pastor nordestino, desses bem bravo. Ele olhou nos meus olhos assim e falou: você é homem de Deus ou você é um saquinho de pipoca? Eu falei para ele: sou homem de Deus. Foi, então prove e vem pregar de noite. Aí, irmão, todo baixinho é invocado, né? Não tem jeito. Fui para dentro de casa, olhei para os olhos da minha esposa, minha linda esposa, falei: filhinha, entre dentro daquele quarto e não saia enquanto eu não mandar. Eu morava em 3 cômodos, 3 peças pequenininhas. Quando chegava uma visita, onde nós dois tínhamos que sair. Fechamos a porta, ela ficou lá dentro e ela tentava olhar pela porta. Eu cheguei na porta: vai lá para o quarto orar. Fui lá no gravador, coloquei uma fita, dobrei o joelho, bravo com Deus. Foi: Deus, o Senhor nunca me deixou sozinho, mas está na hora de eu ter uma experiência diferente contigo. Eu só subo para aquele púlpito hoje se o teu Espírito for comigo lá. Eu não conhecia nem nova unção, sopro, cair, não sabia nada disso. Estava no meio do nada, no meio do mato. Eu estava com o joelho dobrado no chão e o Senhor disse: é isso que tu queres? Eu disse: é isso que eu quero. Veio um sopro do banco onde eu estava e bateu na minha testa e me jogou para trás 4 metros. Eu caí debaixo de uma mesa, fiquei 45 minutos sem conseguir levantar. Eu me encolhi debaixo da mesa, eu achei que ia morrer. A minha vida passou como em uma tela de cinema, tudo, desde menino até aquele momento. E quando eu disse: eu vou morrer, Deus disse para mim: hoje eu te dou um ministério de fogo. Fazem 5 anos, já preguei em vários países do mundo, os maiores congressos do Brasil hoje. E Deus hoje quer levantar você com a mesma unção, com a unção maior ainda. Só que você vai ter que fazer uma decisão nessa noite. Você vai ter que abandonar todos os seus pensamentos, toda a sua compostura, e entrar dentro do rio comigo. Eu só te dou uma garantia: morrer afogado você não morre. Agora o restante é só Deus sabe o que pode acontecer. Você já viu as manifestações que acontecem aqui? Possivelmente Jesus vai te dar uma delas: mas pastor, eu vou ficar feio.
Problema seu, você já é feio. O que eu faço? Renda-se aos pés de Jesus. Ezequiel, sim, vem. Mas tá bom, vem. Lá vai ele com medo. Água pelos joelhos. Cada vez que ele pisa, pastor Cleves, vai afundando mais. Vai subindo aquele frio na espinha. É isso que está acontecendo com você aí? Aquele frio na espinha. Quando ele chega, a Bíblia diz que era água que lhe davam pelos lombos. 1.500 metros no fundo do rio de Deus. Água pelos lombos. Uma vida quase totalmente dominada pelo Espírito Santo. Ezequiel não conseguia nem andar mais. O dedão estava lá no fundo do rio para não cair. E de repente a água bate nele. Ele dá uma voltinha e diz: Deus, já estou até dançando no Espírito. E o anjo devia estar andando nada. É as ondas da água que está te levando, rapaz. Esses 1.500 anos aqui falam da história mais poderosa que até aquela época havia sido conhecida. Do 10º século ao 15º século, a igreja estava nas trevas. A lua estava obscurecida no céu. E de repente a minha Bíblia diz que depois que Salomão viu a alva do dia, depois que Salomão viu a formosa lua, ele olhou e viu o quê? O sol brilhando. O sol que brilha. A lua não brilha porque a lua não brilha com brilho próprio. Ela reflete o brilho do sol. Agora não, agora vinha o próprio sol brilhando. E quando ele tem a visão do sol brilhando, Deus me deu outra visão, a visão de Martinho Lutero, um grande homem de Deus. Deus não precisa de 10 homens, Deus não precisa de 1 milhão de homens, Deus precisa de um homem que brilhe como o sol. Mas um homem que tenha coragem de não seguir os mesmos caminhos de erro que os outros. 1510, o monge Martinho Lutero irou-se quando soube que a sua igreja vendia perdão. E ele sabia, como eu sei hoje, que o que perdoa pecado não era um papel assinado pelo Papa. O que perdoa pecado não é dobrar o seu joelho em cima de grão de milho. O que perdoa pecado não é carregar uma cruz 300 metros ou 10 quilômetros. O que perdoa pecado é somente o poderoso sangue de Jesus Cristo. E ele vai para a porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e prega as 95 teses contra a igreja pagã apóstata. E quando ele grita todas aquelas coisas, o povo começa a abrir os olhos. E de repente, num ímpeto de fé, ele rompe com a sua célebre frase, que era a frase da Bíblia Sagrada: o justo viverá da fé. Somente isso. Você não precisa ter muita coisa, não precisa ser rico, não precisa ter um sobrenome poderoso, não precisa ter o cabelo liso e não precisa usar roupa de grife. Você precisa ter fé, porque com a sua fé hoje você vai onde os homens naturais não podem ir. Você vai. Martinho estava com azeite por aqui, estava dentro do rio, tomado. Só um homem tomado enfrentaria o clero romano, com as suas mais bizarras formas de matar pessoas. E o Papa chama ele para uma conversa e ele não se vende. Ei, olha aqui para mim que isso aqui merece um tópico. Quanto é que o diabo tem pago na sua comunhão? Quanto é que o diabo tem pago no seu ministério? Quanto é que ele tem pago para você ficar na vida que você está levando? Qual foi o preço que ele ofereceu pela comunhão espiritual que Deus lhe deu? Crentes que se venderam no meio da caminhada, começaram cheios de brasa e hoje estão aí apenas um carvão, sem vida. Seu coração não é mais um poço de santidade, é um antro de prostituição, é um antro de adultérios e coisas horríveis, mesquinhas, coisas que ferem a santidade de Deus e que te isola dos demais. Quando acontece um culto como aquele ontem, que eu imagino como fica o seu corpo. Eu imagino como a sua perna bate e treme, porque você sabe que quando uma unção como aquela desce aqui, Deus levanta os profetas, e os profetas começam a enxergar com a visão raio-x de Deus, e começam a ver coisas que a maioria dos homens não veem, e você fica mais amedrontado ainda, porque tem medo de Deus expor o seu pecado diante dos homens. Você não tem que ter medo de Deus expor os seus pecados, você tem que ter medo de ficar nesta vida fraca, seca e gelada que está, porque mais cedo e mais tarde isso aí vai custar a sua vida. Avivamento não é coisa de louco, avivamento é uma questão de sobrevivência, é questão de sobrevivência. Quer isso hoje? Então se levante e comece a brigar contra as coisas erradas. Se você ver uma coisa errada acontecer e se calar, você está consentindo, e você não serve para Deus. Deus não quer que ninguém abra concessões.
Deus quer pessoas que tenham coragem de lutar pela fé que tem. Martinho Lutero pregou isso e conseguiu uma multidão de pessoas no século XV. E você pensa que isso custou barato? Isso custou muito caro. O que falar da noite de São Bartolomeu na França, quando 100.000 cristãos foram queimados vivos com a sua Bíblia amarrada no peito, em nome da fé que professavam. O poeta francês disse assim, que as ruas daquela cidade ficaram banhadas de sangue, e os bueiros da cidade, os esgotos, corriam apenas sangue dos mártires cristãos. O que falar de homens como o padre Torquemada, que em uma noite sozinho matou 10.000 huguinenses, com um crucifixo que ele usava igual aquele do padre Anchieta nas fotos que há no Brasil, um crucifixo enorme que quando ele tirava a parte de baixo virava uma adaga, e ele ia no coração dessas pessoas, tomado por demônios, e esfaqueava o coração delas até vê-las morrerem. 10.000 cristãos ele matou sozinho. Por quê? Porque ousaram entrar dentro deste rio. Você ainda quer entrar dentro desse rio? Quer apanhar? Quer sofrer? Quer ser chamado de louco, de fanático? Quer ser processado? Eu vou te dizer uma coisa aqui, pode me chamar de louco, mas essa noite Deus está procurando crentes encrenqueiros aqui. Crentes encrenqueiros, crentes que encrenquem com clero, encrenquem com quem for que se opuser à obra do Espírito. Compra a briga e deixa que o seu irmão maior resolve a parada. E aí? Esses lugares vermelhos que vocês estão sentados, olhe para o seu banco e veja a cor dele aí. Vermelho exemplifica muito bem o preço que custou esse lugar aí. A minha Bíblia diz que a alma daqueles que morreram estão diante do trono de Jeová pedindo vingança. No livro de Apocalipse você vai ouvir isso. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus saem milhares de vozes dos santos clamando por justiça, porque morreram por uma causa nobre. Eles morreram para que eu e você pudéssemos estar aqui livres hoje. E agora nós vamos vingá-los. Como, pastor Mário? Nós vamos matá-los? Não. A nossa vingança é diferente. Satanás mata, nós vamos dar vida. A nossa vingança será com avivamento, será com o poder de Deus, será com crente saltando, rolando, batendo palma de pé, gritando, falando em línguas e profetizando. Eu te desafio hoje. Eu te desafio a honrar a memória daqueles que deram seu sangue para que você estivesse sentado aí. Eu te desafio hoje a enfrentar o inferno inteiro, a chamar o diabo para a briga. Eu te desafio hoje a sair daqui poderoso em Deus. Eu te desafio a sair pelas ruas falando em línguas estranhas. Eu te desafio a chegar na cara daqueles que estão em pecado, apontar o dedo e falar para ele: conserta a sua vida. Eu te desafio hoje, eu te desafio. Incline a sua cabeça. E camarassuri me calabalabacha. E tu nem me amanaralaçu de merreira. Senhor Deus, quem ora aqui é o teu filho Marco Feliciano. Eu não sou de fazer isso, mas hoje eu quero fazer, ó Pai, porque afinal de contas eu quero te conhecer melhor. Eu sinto aqui dentro uma oposição grande, de pessoas que não acreditam que o Senhor pode fazer isto, e só para o Senhor mostrar a eles e edificar a sua igreja, de que o que eu estou pregando aqui está saindo do seu trono. Eu quero um sinal de glória aqui. Onde houver um crente compromissado com a sua palavra, que está disposto a aceitar este desafio aqui, ser encrenqueiro, que está disposto a entrar dentro deste rio sem reserva, eu quero que o Senhor faça explodir dentro dele uma bomba atômica de poder agora.
Arabacala das Taralamatebas. Eu te convido a ficar de pé. Bandeiro e passar abaixo, cantar a lanash. Irabachandarabacalabarras. Maravilhoso de que marachito gavaria baladash. Está preparado para entrar dentro do rio? Preparado para entrar dentro do rio? Faltam só 500 metros. Faltam 500 metros para os últimos 2000 anos. O profeta está com água por aqui, achando que estava todo poderoso e conhecedor de todos os mistérios de Deus. Olhe para mim. E quando ele achava que já estava totalmente tomado, lá na frente o anjo grita: Ezequiel! Ezequiel com a cabeça para fora: Senhor, é mais para o meio do rio, vem. Mas Senhor, tenho medo. Já está boa, a experiência que eu tenho está boa. Você não pode se contentar aí, a igreja precisa de mais experiências, venha. Mas não dá para caminhar, então tira o pé do fundo do rio e vem nadando. Quer entrar? Ei, tira o dedo do fundo do rio. Olha para o irmão e diga para ele: tira o dedo do fundo do rio. Tira o dedo do fundo do rio. Tira o dedo daí, entra dentro do rio comigo agora. Estenda os braços, o Espírito vai te ensinar a nadar. De 1500 a 2000, nós temos a era da igreja moderna. E o escritor batista chamado Jesse Lehman escreveu no seu livro História da Igreja Cristã, e ele disse, com muito rancor no peito, eu tenho que dizer, como historiador, que a única igreja que se iguala à igreja dos tempos da igreja primitiva não é a minha, se chama Assembleia de Deus. Sou eu e você. Somos a igreja das maiores experiências. E hoje você vai fazer jus a este nome que tem. Hoje você vai fazer jus ao nome que tem de assembleiano que é. Porque Deus vai te levar às profundezas deste rio agora. E nós vamos romper em fé daqui até o próximo século, se Deus não voltar. Mas vamos romper em fé debaixo de glória. Você não será mais um capacho do diabo. Você será um soldado de Cristo. A unção de Deus virá sobre a sua vida, e você sairá daqui hoje poderoso em Deus. Quem quer isso? Hoje temos lugar. Os que estão bem lá atrás, os que estão aí em cima, têm coragem de vir aqui à frente. Os que estão aí têm coragem de chegar perto do altar aqui. Cadê os cantores? Pastor Marco, eu não vou ir na frente. Eu te conheço, é muito bem para você. Se você não pode vir aqui à frente, você não pode caminhar 2000 metros comigo. Cadê você? Esses jovens obreiros que aqui estão, é a nossa geração. Temos que fazer agora valer o sangue dos nossos irmãos que foram derramados nas arenas em todos os tempos.
Eles sonharam com isso, e hoje nós vivemos nisso e para isso. Vamos receber a autoridade de Deus aqui hoje, nesse último dia da festa. E eu sinto a unção de Deus nesse lugar aqui. Jesus está me falando aqui de uma unção de quebrantamento agora. Momento de lágrimas, de choro. Porque hoje você vai romper com o passado todo. E você vai sair daqui hoje de mãos dadas com o Espírito de Deus. É isso que você quer? Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento. Os que estão lá no fundo também. Você que assiste em casa, faça isso na sua casa agora. Vocês aqui em cima, aqui neste púlpito, aqui atrás. Inoesh irimi amalabas. Arremiantro evalasure quietacha. Vnergi twist nemio prevalaish irimi obanasi. Achoe kemene tereshnat. Parrebasuri mialas fiandroe shiri oblivianas icaratosha. Ratashikatore meklivas iremiantre voloshema iriamatoria. Trevandara la dashomre mikiri miklevas. Pastor Alexandre, canta o primeiro hino. Pegue na mão do seu irmão aí. In night we fast niknivodesh. Sawit riveniriot biribialakivash irmihavanas. Iramanash kandarabas. Feche os olhos. Há uma coisa que acontece que deixa eu lhe explicar. Pessoas vêm para frente e ficam esperando daqui alguma coisa, de carne e osso, igualzinho você. Perto do altar, você vai esperar em Deus. Feche os olhos. Aleluia, Jesus, aleluia. Feche os olhos. Aleluia. Amanto eis de vergitura. Eu sinto a chegada de algo novo nesse lugar. Está vindo aí do céu. Eita! Coloque os pés dentro do rio. Feche os seus olhos. Alguns pastores ajudem a ministrar aqui. Teu olhar, um semblante. É para chorar agora. Depois nós vamos pular e gritar. Feche seus olhos. Sei que você está. Eu não sei qual é a tua fase. Suas forças chegaram ao Se você é como a alma do dia, no meio do caminho. se você é como a lua, como o sol, ou como um exército, prosseguir. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, tua vitória já chegou. Agora estenda a sua mão e receba esta unção que desce do trono de Deus. esta é a igreja da vitória. Se alegra, sua vitória hoje já chegou. As barreiras que existiam, Cristo derrubou. Porque existe viver na solidão, Jesus te faz um vencedor.
Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha aqui para mim. Agora nós estamos preparados para receber o que Deus vai dar aqui. Eu quero aqui na frente os jovens solteiros. Os jovens solteiros, não importa onde vocês estejam, cheguem mais perto. Vem cá, o congresso de vocês, vem cá. Jovens aqui, a minha geração, cadê você? Sai daí de trás onde você está, vem cá. Não cante ainda, segura um pouquinho. Cadê os jovens solteiros? Eu tenho jovens solteiros aqui, deste lado. Cadê os solteiros? Venham para perto aqui, venham para perto. Venha para perto aqui. Deus está me falando uma coisa tremenda aqui. Estou aprendendo isso com o Derek, tremendo isso. Meu Deus, se calma, Nasha. Você quer algo novo de Deus hoje? Quer fazer a diferença? Olhe para mim. O Senhor está me dizendo aqui que vai derramar um poder novo sobre a sua vida, para te fortalecer, para você vencer as fraquezas da sua juventude. A maior barreira que você tem, eu já tive a sua idade, eu sei o que é isso. Deus hoje vai te revestir de autoridade. Você vai se levantar como um guerreiro de Deus. Meu Deus do céu. Posso falar tudo aqui, Derek? Posso falar? Jesus está me dizendo que hoje Ele levanta jovens aqui para fazer o que Ele fez na minha vida. Feche seus olhos um pouquinho. Pastor Samuel, por gentileza. Meu filho, vamos conversar. Por quantas vezes tenho te visto com a sua cabeça na bandeja de prata, na mão dos inimigos, da renovação do meu espírito sobre a tua nação. Eu te levantei como líder naquele lugar. Já te falei isso várias vezes e hoje eu te falo de novo, porque sobre a sua vida e a vida daquela igreja onde tu pastoreias, virá uma unção tão poderosa que o restante da nação sentirá o impacto, porque foi lá onde eu aportei quando cheguei ao Brasil. Uma vez mais serás perseguido, serás chamado de menino e de coisas semelhantes. Não te detenhas como tu nunca te detens. Permanece com a coragem que eu te dei, e eu inflamarei aquele país através da sua vida. Agora glorifica o meu nome. Vocês estão preparados, jovens? Levante os braços. Eu quero que os obreiros estendam a mão sobre eles, daqui e dali. Alguns dali. Virá um poder sobre vocês com grande glória, em nome de Jesus. Do poder que Deus nos deu, nós ministramos sobre vocês. Agora, todos os homens sejam cheios da glória. Agora. Não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar. Senhores, se aproximem, ore por esse povo. Jeová,
coragem? Tem coragem? Tira o pé do seco. Tira o dedo do fundo do rio. Abre a sua boca e exalte a Cristo. Entre dentro deste rio hoje. Não deixe para amanhã. Entre agora. Entre agora. Deus do céu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu vou ministrar a tua glória aqui. Mão esquerda para cima, todo mundo. Bem alto. Abra a mão. Diga comigo: Deus, eu coloco na minha mão agora meu pé de pato, a minha boia e a minha roupa de banho, meu traje de mergulho, o oxigênio e tudo mais. Fecha a mão, levanta para cima. Olhe para o irmão do seu lado e diz para ele: dá licença, irmão. Olhe para o outro e fala: dá licença, sai de perto de mim agora. Sou eu e Deus dentro do rio. Diga para ele: o anjo está me chamando. Eu vou contar até 3 e quero que você jogue no chão isso aí. 1, 2, 3, jogue lá. Pisa em cima.